por um pouco. O Espírito Emmanuel coloca esse título. É verdade, é por um pouco, título. Em relação à carta de Paulo para Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Vejam que interessante, que desafiador para as nossas reflexões desta noite. Por um pouco de tempo. E a nossa vida é tão breve em relação à eternidade da nossa alma, a nossa vida eterna, sem fim, porque é uma vida, esta vida, transitoriamente. Alguns nascem e já morrem, outros na infância, alguns mais na adolescência, juventude, mas mesmo aquele que desencarna em idade avançada, digamos 100 anos, o que são 100 anos em uma vida em relação à vida sem fim, milhares, milhões, bilhões. Então, qualquer vida de qualquer criatura sempre é por um pouco, inclusive a vida do próprio planeta. Que sabemos que os planetas nascem, vivem e morrem. Entre aspas, observamos o berçário de estrelas, a matéria se juntando e formando os mundos, e o buraco negro, a matéria se decompondo. Então, os planetas, as estrelas, eles também estão inseridos nessa lei, a eterna sucessão dos mundos. Cada um deles, por mais longo que nos pareça, por mais tempo que nos pareça a vida, ao planeta 200 milhões de anos, 60 milhões, 40, sempre por um pouco. Porque estará em relação a um tempo sem fim. E qualquer número comparado a esse tempo sem fim, vira por um pouco. Mas vamos pensar na nossa realidade desta vida, nesses anos que nos faltam para deixar o corpo carnal. Talvez alguns aqui nem um ano. Espero que todos levem muitos anos. Mas, de qualquer maneira, são alguns anos. E temos que escolher, como Paulo estava escolhendo, quando escreve a carta para Hebreus. Por um pouco, o que você prefere? Ter o gozo do pecado ou ser maltratado pelo povo de Deus? Está fazendo a vontade do Pai, pensando na sua própria evolução espiritual, procurando conquistar conhecimentos, desenvolver virtudes, combater as próprias imperfeições morais, ou ter o gozo do pecado, ceder aos instintos, fazer tudo o que é conveniente, o que dá prazer, sem se importar com nada. Se tem na lei humana, basta escapar dela. Se não está na lei humana, mas alguém não quer, basta fazer escondido. A impunidade que pensam estará sendo levada para o túmulo, por um pouco. E Paulo viveu esta realidade, porque enquanto ele foi Saulo de Tarso, entre aspas, ele tinha o gosto do pecado, ele fazia de acordo com o seu jeito de pensar. Mesmo que o seu ideal fosse nobre, buscando servir a Deus, mas observando rigorosamente os mandamentos de Moisés, partindo então para uma agressividade aos que pensavam de modo diferente, perseguindo, mandando tirar os bens, açoitar, prender, pelo gosto do pecado, e realizar os próprios desejos, os próprios caprichos. Mas no caminho de Damasco, tudo mudou, porque ele viu o Espírito de Jesus. Jesus, com seu corpo espiritual, mostra a continuação da vida. E Paulo passa a entender, então, esta sequência. E estudando o Evangelho, 3 anos no deserto,
tendo auxílio dos bons espíritos, tendo como guia mediúnico o espírito de Estevão, vez por outra vendo o próprio espírito de Jesus, passa também por um pouco, porque a vida é breve, de qualquer modo, a ter a virtude do Paulo de Tarso, inclusive escrevendo esta carta, que estamos lendo e estudando um trecho. Emmanuel nos traz o comentário no livro Fonte Viva, é o capítulo 42. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Só essa circunstância de imaginar a eterna sucessão dos mundos e a nossa vida breve, já é o suficiente. Quem tiver que agora, por exemplo, ir embora rápido, né? Tocou o celular, aquela mensagem, foi educado, deixou em vibração, né? Para não fazer barulho. Aí olhou, a mulher chamando em casa, o filho, algum problema que ele tem que se levantar e sair, não vai assistir a palestra. Digamos que a gravação também não vai dar certo, quase sempre dá certo, né? Ele não vai assistir, não vai estar raciocinando conosco, mas só isso, só esse pensamento, essa ideia, quantos anos eu ainda tenho de vida? Poderei ter? Qual é a minha expectativa? Qual é a opção que eu estou fazendo por um pouco? Ou estou preferindo ser maltratado com o povo de Deus? Ou estou preferindo ter o gosto do pecado? É evidente que nenhum de nós está na missão de Paulo, mas cada um está na sua missão. Simplesmente, por exemplo, ser pai, livro dos Espíritos, ser pai e mãe é missão. É uma missão relativa ao nível de evolução que se encontra a criatura. E quais são os deveres? O que um pai e uma mãe tem que fazer para cumprir a sua missão? Educar o filho. Mas existem filhos que são espíritos rebeldes, que estão no vício, que são complicados, vão maltratá-lo. O que faz então a criatura? Fica na opção, prefiro ser maltratado pelo povo de Deus, aqui trabalhar na minha missão para tentar ser um bom pai, apesar do meu filho me maltratar, ou no gozo do pecado. Eu sorri, chega para o filho, não vem cá. Você vai ficar morando na Holanda, lá a droga é livre, fuma maconha na rua, tá na lei, entendeu? Morar nesse apartamento maravilhoso, todo mês te mando $5.000, se algum mês faltar te mando mais. Fica lá, filho, vai lá, conhece a Europa. Se livra do problema, para ter a vida aqui sem dor de cabeça, sem aborrecimento com a sociedade, em casa, sem ter que endireitar aquela planta que está indo torta, para desfrutar pelo gozo do pecado. É dentro desse contexto temos que trazer para a nossa realidade, em relação às pessoas que nos servem, honrar pai e mãe. E quando ficam em idade avançada e perdem o equilíbrio emocional e não têm recursos financeiros e precisa ter muita paciência e somos maltratados, mas qual é a nossa opção? Pelo gozo do pecado, se livrando do problema, ou lutar em cumprir a nossa obrigação para com Deus, o nosso dever de ser maltratado estando dentro do povo de Deus? Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Se tem alguém aqui que tem mais de $1 milhão, informação, é só por um pouco. Já já você morre e o dinheiro fica aqui, você não leva. Mas se tem alguém aqui que está devendo $1 milhão, fez negócio, foi para falência, não pagou o banco e tal, também não se preocupe, porque é por um pouco. Já já você morre, a dívida fica. O carro, a casa, os parentes, o corpo, a beleza, a careca, a gordura, tudo que for, é só por um pouco. Tudo que te aborrece, tudo que te aflige e tudo que te favorece. Então, muito cuidado com o apego das coisas que a gente gosta e tem. Mora na cobertura, de frente para o mar,
Cuidado com isso, porque é só por um pouco. Já, não é? Tudo. As coisas ruins também só por um pouco. Agora vejam só o arremate de Emmanuel. Mas conforme a nossa opção de que estamos vivendo nesse por um pouco, nas coisas boas ou nas coisas ruins, nas coisas que nos dão o prazer ou nas coisas que nos aborrecem, nesse por um pouco, decide ou por um muito, que é depois da morte. Se no desespero, da angústia, por um pouco que havia de sofrer, houve um suicídio, quanto tempo demora para consertar esse erro? Provocando a morte do corpo carnal, deforma o corpo espiritual pelo espírito, causando-lhe um sério problema, uma séria doença no corpo espiritual. Quantas reencarnações em corpos doentes e dolorosas serão necessárias para consertar esse erro? Às vezes, um erro que leva 3 minutos, leva mais de 300 anos para ter o conserto. E nós vemos na nossa vida aqui, né, material. De repente, para comprar um carro, tem um cheque que saiu na concessionária. Lindo, né? Comprou em 1 minuto. Deu uma trombada enorme, destruiu todo o carro. Quanto tempo vai levar para arrumar aquilo? Para construir um prédio, 3 anos. Mas para jogar para o chão, uma bomba, um ataque terrorista, ele pode cair. E para reconstruir? Tirar todo o entulho, fazer tudo. Então as coisas, elas não estão na mesma quantidade. Fez um erro de 3 minutos, o conserto vai ser 3 minutos. Todo erro tem seu conserto. E todo benefício tem seu prazer, tem suas alegrias. Então, por um pouco que estivermos optando até o fim dessa vida, sempre teremos consequências no muito depois. O bem que você faz por um pouco vai te ser útil muito depois. O mal que você faz por um pouco vai ser um problema no muito depois. Por isso que Emmanuel termina essa reflexão dizendo assim: porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Em suma, se pudéssemos resumir essa noite de reflexão, e depois agora só partir para as ilustrações, sairíamos com essa ideia. Nós temos um tempo breve para terminar essa experiência, por um pouco. E conforme as nossas escolhas, teremos então as consequências depois da morte, por um muito. Vale a pena a refletir. Jesus traz no seu Evangelho, compondo uma parábola, uma riqueza de detalhes, e falando a respeito dessa questão, desta opção entre estar no gozo, no pecado da terra, ou estar sofrendo, sendo maltratado, tendo aquele desconforto muitas vezes, mas na obra de Deus, um povo do Criador. É a parábola do filho pródigo. E havia um pai que tinha 2 filhos. E aí temos que voltar às leis sociais na época de Jesus, porque a herança hoje é diferente daquela época. Hoje participam da herança os homens e as mulheres. Os homens e as mulheres. Na época de Jesus, nos tempos da Bíblia, segundo a enciclopédia da Bíblia de John Drane, não. Se Jesus dissesse que o homem tinha só filhas, era uma circunstância. Filhos e filhas, era outra. Conforme fossem os filhos homens, é outra divisão. Hoje é diferente. Hoje participam de modo igual. Homens e mulheres, quem nasce primeiro e quem nasce por último. Naquela época, as mulheres não participavam da herança. Se tinha algum filho homem. Só se não tinha nenhum filho homem, elas podiam participar da herança. Então, se o casal tinha 6 filhas, elas estariam dividindo a herança. Nasceu um menino, é tudo dele. É a vida na época de Jesus, tempos bíblicos. Bom, se o casal não tinha filho nenhum, a herança ia para o parente mais próximo, masculino. Masculino, sempre.
Jesus compõe a parábola com 2 filhos, homens. Ele nem precisa dizer se tinha filhas, se tinha irmãs, porque é completamente indiferente em relação ao patrimônio. Podia ter 1 ou 100 meninas, elas jamais entram, já tem um filho homem. E aí tem o mais jovem e o mais velho. E Jesus disse que o mais jovem estava insatisfeito de viver na vida com o pai, naquela propriedade, cuidando dos animais, das plantações. E isso, muito de nós temos esse sentimento. Quando as pessoas dizem, eu não gosto da vida que eu tenho, da casa que eu moro, da família, do meu endereço, da minha profissão, do que eu tenho que fazer, levanto o dia, o que eu vou fazer para passar o tempo? Parece que tudo dá tédio, não tem gosto, perdeu o colorido, não gosta. Apesar de às vezes até nem ter nada grave, contundente, mas não sente alegria. É como se estivesse sendo maltratado, estando no povo de Deus. Ele quer mudar. É algo vago que diz que ele quer fazer diferente. Ele queria viver de outra maneira. E isso ocorria com o filho jovem. Então ele pede a parte da herança dele para o seu pai. Pai, me dá a minha parte. E eu vou sair pelo mundo vivendo do modo que eu quero. Ele queria ter o gosto do pecado na terra. Fazer com os seus caprichos, viver as suas paixões, as festas, as mulheres, se esbaldar. Mas não tinha dinheiro. Então ele pede a parte da herança e o pai concorda. Mas para os judeus que ouviam naquela época, não era uma coisa muito pesada para o pai, porque era o filho mais novo que estava pedindo a herança. Se fosse o filho mais velho, a conversa era diferente. Porque a lei naquela época, o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho homem, tinha um privilégio na divisão dos bens. Entre 2 filhos, seria dividido em 3 partes, mas só tem 2. O mais velho fica com 2, o mais novo fica com 1. A lei era assim: o filho mais velho tem sempre uma parte a mais. Se tem 2, dividiu por 3, o mais velho fica com 2, mas ele não pediu herança, ele ia continuar com o pai. E o mais novo ia receber então 1/3. Então alguém que vive com patrimônio e tirou só 1/3 e deu para alguém, e esse alguém saiu desse 1/3, ele tem uma diminuição, mas não é tão pesada assim. Se fosse ao contrário, diminuir 2/3, ficar só com 1/3, já seria bem mais contundente a coisa. Então o filho mais novo pega 1/3, sai pelo mundo e gasta, esbala. Ele vai para um país longínquo, ele se afasta das coisas de Deus, da lei moral, destaca a consciência tranquila, cumprindo os seus deveres. Um país longínquo. Tudo tem símbolo nos detalhes que Jesus coloca nas parábolas que ele compõe. E aí chega um período em que aquela fartura, o dinheiro acaba. Sabe o que só tira? Um dia fica sem nada. Ele foi gastando, esbaldando, o dinheiro acabou. E veio uma grande fome naquele lugar. Porque todas as vezes que nos afastamos do amparo divino, da misericórdia divina, de cumprir os nossos deveres como espírito, no início parece que está tudo festa, tudo prazer, tudo alegria, tudo dando satisfação. Daqui a pouco ocorre uma grande fome, uma grande penúria. Somos visitados por grandes angústias. É o que ocorre com esse filho mais novo. Ficou sem dinheiro nenhum e havia uma grande fome. E ele precisava então de comer para viver, o básico. E o único emprego, o único trabalho que ele arrumou era para cuidar dos porcos. E os porcos naquela época tinham um símbolo muito forte, porque era proibido se alimentar da carne de porco. Era um animal impuro nas leis do mandamento de Moisés, que regulamentava o que podia comer e o que não podia, como tinha que matar, como tinha que preparar, os animais ruminantes, casco fendido, separado. E o porco entrava na relação dos imundos, dos proibidos, dos impuros. Logo, ele vai arrumar emprego naquelas pessoas que nem conheciam os mandamentos da lei de Deus, porque criavam porcos. Ou seja, estavam num nível de compreensão espiritual muito superior de onde ele tinha saído.
Ele deixou um nível e foi para uma bagunça moral, uma anarquia, para ser traído, enganado, traído, toda aquela circunstância horrorosa na moral, a penúria moral. E, mais grave do que isso, ele tinha que comer as bolotas, alfarrobas. Os técnicos que estudam, como Jesus compõe essa parábola, exatamente essa tradução da bolota, da alfarrobas, existiam dois tipos dessa espécie naquela época. No dicionário árabe tem toda uma especificação a respeito disso. Isso é um detalhe importante porque tem um significado. Porque esse alimento que os porcos comiam, quando sobrava dos porcos, era a única coisa que esse filho tinha para comer, esse filho novo que saiu da parte da herança, foi o emprego que ele arrumou: cuida dos porcos e come o que sobrar. As alfarrobas, aquela bolota. Ela era algo que tinha uma espinha, mas assim, meio suave, mas que incomodava, um gosto horroroso. Aquilo só se comia numa única condição: se acabar tudo que tiver para comer, entre morrer de fome e comer isso, come isso para não morrer de fome. Só. Deu para entender? Não é coisa ruim, não, é muito pior. Vou morrer de fome. Pedra não dá, comeu pedra morre do mesmo jeito. Areia não dá, certo? Mas aquilo lá que o porco comia, aquilo dava. Comeu aquilo, é horroroso, mas pelo menos não morre de fome, né? E Jesus contando o seu magnetismo, e as pessoas então vendo na sua própria vida as emoções que elas passam, os momentos, lembrando as disputas, as circunstâncias em que elas viveram algo que reportavam a este fundo emocional. Eu já tive que comer a bolota do porco, que não descia de jeito nenhum, que era horroroso, mas eu tinha que fazer porque não tinha escolha, para não morrer de fome. E é nesse momento que Jesus então coloca a parte mais importante dessa parábola, que faz a distinção entre o que acontece com esse filho mais novo e o filho mais velho, o caindo em si. Caindo em si, ele fez uma reflexão, um exame de consciência. Ele entendeu o papel do pai, o papel dele, o que era o pai. Caindo em si, ele olhou para dentro. Ele viu realmente a escala de valores, o que era. Enquanto os dois trabalhavam na casa, e que o mais velho não reclama, só observa, e que ele se sente maltratado e perde a parte dele e sai, nenhum dos dois tinha caído em si. Eles simplesmente gozavam e desfrutavam da propriedade, dos trabalhos do pai, dos empregados, mas não tinham caído em si, não percebiam o valor do pai. E quantos de nós, humanos na terra, vivemos assim, sem cair em si? Estão no corpo, gozam de uma certa saúde, estão numa certa propriedade, têm um trabalho, têm a renda, têm a família, mas não entendem o trabalho de Deus, o trabalho do governador espiritual do planeta, o Espírito puro, Jesus, o trabalho do Espírito Santo, os espíritos evoluídos no saber e na moral, o trabalho dos protetores, toda essa emigração e migração de espíritos entre os planetas, toda essa transformação desde que o planeta foi formado há bilhões de anos. Não tem 2 dias que são absolutamente iguais. Uma mudança contínua nos animais, nas plantas, no corpo do homem, para nós termos, por misericórdia divina, não por merecimento, a oportunidade de estarmos estudando a nossa vida no corpo de carne, para o nosso próprio benefício, a nossa felicidade como espírito, no nosso verdadeiro habitat, no mundo dos espíritos. Não caíram em si. Eles vivem preocupados, bom, começa a entregar agora a declaração do imposto de renda. Será que o meu time desta vez no mata-mata vai passar? Né? E os filhos, as coisas mundanas, transitórias. Abre a página da internet,
O que tem lá de assunto que está referente ao caindo em si? A realidade nossa. Liga a televisão. O que podemos ver da nossa realidade espiritual, da nossa relação com Deus, de filho para pai, do Pai Criador, nós que somos espíritos, só estamos por um pouco aqui, mas vamos ter um por muito de acordo com o que estivermos fazendo nesse por um pouco. Muito poucos estão em si. O irmão mais velho não saiu de lá, mas não tinha caído em si. O mais novo saiu, mas a dor fez ele pensar e ele caiu em si. Aí ele: me levantarei, levantar-me-ei, e irei à casa do meu pai. Direi para ele: Pai, me perdoe, pequei contra o Senhor. Não quero ser nem reconhecido como seu filho. Me trate como um dos seus empregados, pois os seus empregados vivem muito melhor do que eu, que estou comendo aqui o que sobra dos porcos. E ele se põe a caminho, estando ainda longe. Jesus compõe a parábola. Estando ainda longe, o pai o vê e vai ao seu encontro. Vejam que é a misericórdia divina. Ele não faz cobrança. Você perdeu tudo, recebeu sua parte, perdeu tudo. Não. O que ele considera é que ele caiu em si. Agora ele sabe o valor que ele tem. E o pai tem isso. Então ele vai, eu só fiz uma parte do caminho de retorno. Veja o quanto isso é consolador para nós. Nós podemos estar com uma montanha de erros, de débitos. Não precisa querer nem pagar toda a conta. Basta entender a nossa relação, nosso dever espiritual e começar o caminho de retorno. Deus já vem ao nosso encontro com festa. O pai foi ao encontro do filho, o abraçou, o beijou, mandou trazer o melhor novilho cevado. Mandou por túnicas, sandálias, anéis, tudo tratamento de rei, de gente importante, de honra. Estava comemorando. E o filho mais velho estava ausente. Quando se aproxima da casa, vê a dança, a música, aquela comemoração, estranha tudo aquilo e pergunta: mas o que aconteceu? Ah, seu irmão voltou e seu pai mandou dar uma festa. Mas ele multiplicou enormemente a fortuna? Não, ele perdeu tudo. Então ele fica indignado. Ele não entra na festa. Ele diz: como? E o pai convida ele para entrar na festa e diz: não, eu nunca tive nenhum cabrito. Porque na escala de valores, o novilho cevado era muito superior ao cabrito. Ele diz: nenhum cabrito. E eu não peguei minha parte. Eu não saí. A questão é que ele ainda não tinha caído em si. Ele não entendia ainda o valor do pai. O outro entendeu, mesmo perdendo tudo. Ou seja, a festa para nós, a música, a dança, o novilho cevado, a túnica, a sandália, o anel no dedo, nos é oferecido por Deus quando compreendemos a nossa relação com Deus. Aí nos levantamos e nos colocamos a caminho do Criador. É nesse momento que vai começar a festa. Não esperem a festa sem estar ciente, sem cair em si. O filho mais velho não teve antes e não teve depois. E o pai explica para ele: filho, carnalmente ele estava vivo antes e continuava vivo. Era espiritualmente, estava morto, não tinha visão espiritual. Mas agora está vivo. Como por um pouco vamos viver neste corpo carnal, vamos estudar então algo de muito interesse para o nosso passamento e para o muito depois. No estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec, pesquisador, publica uma matéria: o enterro de um espírita na vala comum. E essa comunicação, ela ocorre tanto no livro Céu e Inferno, que a Casa Esperança vende na biblioteca, por R$8, e nós estaremos até o fim do ano, nas segundas e nas sextas-feiras, estudando algo a respeito, alguns fundamentos a respeito deste livro, ou desse contexto, que é o testemunho dos próprios mortos,
é aquele que morreu e volta para contar, para explicar. E assim nós vamos aprender a nós morrermos, como fazer a nossa mala, o que nos espera, o que podemos fazer para ter um futuro melhor. Vamos nos informar dos valores da vida no mundo espiritual. Mas esta questão, em termos do Espírita na Vala Comum, está no livro Céu e Inferno, mas bem resumido. Só uma comunicação que o Espírito deu e uma coisinha a mais. E essa mesma comunicação está de um modo muito mais extenso, com uma riqueza de detalhes, também na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos, aquele jornal mensal que Allan Kardec publicava. E eu vou seguir pela Revista Espírita, em virtude da riqueza de detalhes. Então, aqueles que estão estudando, estão levando essa parte da palestra, não apenas como assistindo a palestra, mas que estão pegando o livro Céu e Inferno, estão vendo a matéria, está em Espíritos Felizes, o enterro de um espírita na Vala Comum, é o espírito do Senhor Cousteau, e vão ver algo de uma série de circunstâncias que eu escolhi no que está na Revista Espírita. O que é para estudar é o livro Céu e Inferno. Na Revista Espírita é só depois de ter estudado toda a obra de Kardec, os 5 livros, e a produção mediúnica de Chico Xavier na questão da vida no mundo espiritual. Começa em Nosso Lar e vai até e a vida continua. São 13 livros. Depois disso é que seria conveniente para aqueles que desejam um aprofundamento entrar então na Revista Espírita. Não estou sugerindo para ir estudar a Revista Espírita. Estou sugerindo para estudar o livro O Céu e o Inferno. Mas é válido, vamos nos ilustrando com esse estudo. Bom, o que acontece? Antes de mais nada, como é que Allan Kardec vê os mortos? Anjos, demônios, alucinações. A manifestação deles existe em todos os lugares da Terra, em todos os tempos. Mas cada um tem um jeito de olhar a coisa. Milagre, lei natural, os mortos se comunicam, não. Vejam bem essa ideia. Um olhar inteligente pode mudar tudo, começando pelo teu futuro. Gostaram dessa frase? Um olhar inteligente pode mudar tudo, começando pelo teu futuro. É por isso que vamos ver como é que Allan Kardec está examinando. Porque nós queremos ver um olhar inteligente. Não basta ver olhares. Porque olhar para as comunicações, existem milhares na Terra. Dizendo, é fraude, é alucinação, são demônios, são anjos, são milagres. Tem de tudo. Mas cadê o olhar inteligente que pode mudar tudo? Começando pelo nosso futuro. Por que pode mudar o nosso futuro? Porque todos nós estamos aqui só por um pouco. Então estaremos nos preparando para este momento, entendendo o que vai acontecer, tendo pelo menos alguma noção. E o Sr. Cousteau, ele participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, com Allan Kardec. E ele foi enterrado, sepultado no cemitério de Montmartre. O cemitério de Montmartre, ele é o mesmo que foi o corpo de Allan Kardec. Quando Allan Kardec desencarna, 31 de março, o corpo fica em exposição, e no dia 2 ele é sepultado, 2 de abril, sepultado no cemitério de Montmartre. Quando completa um ano, ele é transferido o corpo para o cemitério de Père-Lachaise, onde eu fui visitar o túmulo. Se encontra lá também o corpo, os restos mortais, da viúva Allan Kardec. Está hoje no cemitério de Père-Lachaise, que é o cemitério das celebridades, na França. Mas na época, assim que ele desencarnou, ele foi colocado no Montmartre, como foi o Sr. Cousteau. O Sr. Cousteau participava das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele era calceteiro. É um pedreiro especializado em colocar certas pedras de calçada na época do Império de Napoleão, na época de Allan Kardec. E ganhava muito pouco. Mesmo sendo muito pobre,
ele sempre achava uma maneira de ajudar os que tinham menos dinheiro do que ele. O pessoal dizia, nossa, tem gente que está bem de vida e não consegue fazer nada. Ele era tão pobrezinho, tinha um salário tão pequenininho naquele trabalho dele, mesmo assim, ele sempre conseguia ajudar alguma pessoa. Tinha uma frequência enorme, muito assíduo, muito sério, muito bondoso. E era interessante observar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que naquela época, né, chegava lá o Sr. Cousteau e chegava um príncipe. Quem chegava primeiro era atendido primeiro. Não era porque era príncipe que passava na frente. Sentavam lado a lado. Allan Kardec até faz uns comentários a respeito dessa circunstância, porque só lá acontecia isso. Seria uma aberração alguém da nobreza estar com alguém do povo, ainda mais assim, nem perto chegava, né? Mas, para participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os títulos sociais ficavam na porta, ficavam lá de fora. Você tem que deixar lá na entrada, entrar como qualquer um outro, sair. Então ficava na mesa da reunião mediúnica, no público, lado a lado. Não importava a classe social, o sexo, nada disso. Bom, quando morre o Sr. Cousteau, ocorre o seguinte: está presente o vice-presidente, o Sr. Campbell, e o secretário da sociedade, o Sr. Canut. O Sr. Allan Kardec não estava em Paris, ele estava viajando pelo interesse do Espiritismo. Então, ele estando ausente de Paris, ele não pode participar do enterro, do sepultamento do corpo do Sr. Cousteau. E o Sr. Canut, que era o secretário da sociedade, e o vice-presidente, o Sr. Campbell, fazem um discurso. Era o hábito da época, falar uma palavra, fazer um discurso. Eu selecionei só um trechinho de cada um desse longo discurso que eles fizeram na presença do corpo, na vala comum, porque ele era muito pobre, foi enterrado na vala comum. O Sr. Canut fala que se não fosse o conhecimento do Espiritismo, esse contato com os Espíritos, essa comunicação tão diária que eles tinham, ele iria naquele momento dizer: adeus meu amigo para sempre. Cadáver, corpo morto, adeus meu amigo. No entanto, com o conhecimento do Espiritismo, ele diz: caro irmão, até breve, ore por nós. Porque ele já tem a consciência e daqui a pouco é ele que vai. E ele foi mesmo logo. E Allan Kardec também foi logo depois também, né? 1863, 1869, 6 anos só. Até breve, ore por nós, não adeus. O outro, o Sr. Campbell, ele disse assim, um pequeno trecho do seu longo discurso, da sua longa alocução, na presença do corpo: vimos pedir, caro e lamentado colega, que contribuais, de agora em diante, nos limites das vossas novas faculdades, para a propaganda de nossa grande doutrina, que, então vinha pontinhos, ele fala isso, continua pontinhos. Veja que interessante, ele pede para o Sr. Cousteau, que está sendo sepultado, separando o corpo espiritual do corpo carnal, indo com o seu perispírito, que passa a trabalhar, auxiliar a divulgação da doutrina do Espiritismo cristão, mas com as suas novas faculdades. Né? Novas faculdades. Porque para nascer, nós temos que, como se fosse, entra na escola, põe no armário e fecha o cadeado. Não, nós temos restrição de faculdades. Quando morre, recuperamos as faculdades que foram restringidas ao nascimento. E ainda entramos em posse do que desenvolvemos durante a vida. Nas atividades espirituais, durante o sono do corpo, naquilo que fazemos de estudo e trabalho. Então o espírito liberto do corpo carnal depois da morte, ele tem atributos, faculdades, facilidades superiores ao que ele tinha quando estava encarnado. E isso tudo são recursos que é possível ajudar. Então ele diz: olha,
agora que você está aí no mundo dos espíritos, venha nos ajudar na nossa pesquisa, na divulgação, nos nossos estudos, e aproveite as suas novas faculdades que estão disponíveis no seu espírito, como todos nós teremos. Isso é uma lei para todos nós. Todos nós, ao desencarnarmos, entraremos em posse de faculdades que não podem se manifestar quando estamos aqui na carne. É só pensar no avião. Eu fiz curso de brevet no campo de Marte, piloto. Bom, o avião no chão é diferente do ar. No chão você puxa o manche e ele não sai, não sobe nada, não vira nada ali. Está no chão. Vem aquele carrinho levar ele. Ele perdeu a faculdade? Não, é que só ele está no chão. Ele está encarnado. Ele levantou voo, muda tudo. Ele está desencarnado, ele recupera a posição. Essa comparação, acho que deu para entender o que acontece com o espírito. Encarnado é uma certa condição que ele pode trabalhar. Desencarnado é outra, de movimentos, de percepções. Bom, aí o que eles vão fazer? Eles vão evocar o espírito do morto, do Senhor Costor, na presença do corpo na vala comum antes de jogar a terra. É isso. Evocar. E não seria o primeiro que foi evocado na presença do próprio corpo. Só é possível um espírito se comunicar nessa condição se ele tiver muita bondade, muita virtude, praticamente nenhuma imperfeição moral grave e muito esclarecimento da vida no mundo espiritual. Então, quando houver a morte, o fenômeno da mudança da realidade material, que ele é levado de uma para outra dimensão, como assim? Quem vive no ar e mergulha na terra, mergulha no mar. Se é um mergulhador que faz isso sempre, quando ele mergulha, ele já sabe os lugares, ele tem uma condição. Parece quem nunca mergulha. Eu não ponho nem a cabeça dentro da água na piscina. Se mergulhasse, ia ser tudo muito complexo para ele. Então a perturbação espiritual pode ser apenas de algumas horas. Se a pessoa tem muito esclarecimento e tem bondade, que era o caso do Cousteau, que era bondoso e que trabalhou todo esse tempo com Allan Kardec nesse intercâmbio com os espíritos. O outro que eles tinham evocado foi o Sr. Sansão. Eles mesmos pediam. Aliás, eu vou deixar meu pedido aqui para a reunião mediúnica. Se eu morrer, podem me evocar logo de cara. Vamos ver o que acontece. Espero que demore bastante isso. Eles pediam, eles falaram, eu vou morrer daqui a pouco, se alguém morrer, vamos voltar para a gente contar a experiência, como é que é o nosso estudo, fazer as comparações. É o que eles fizeram. Então fizeram o que nós chamamos de velório, levaram o corpo para a vala comum, puseram o corpo no buraco, antes de jogar a terra. O médium desceu na fossa. O médium foi o senhor Wessel. Ele desceu na fossa. E o senhor Dambel fez a evocação dos espíritos. Toda evocação no espiritismo é perguntado antes para o guia mediúnico se é conveniente ou não fazer a evocação. Sempre. Nós não saímos evocando espíritos da nossa cabeça. Entramos em contato com o nosso guia, ele entrava em contato com o guia mediúnico. É conveniente ou não? Às vezes era, às vezes não era. Só que Allan Kardec não repete sempre como é que era a evocação, e essa informação você vai ficar repetindo centenas de vezes. Uma coisa que fazia sempre. Mas era assim. Bom, e aí o espírito se manifesta. É interessante que Allan Kardec anota aqui que o médium entrou dentro da fossa e todo mundo ficou com a cabeça descoberta. Foi feita a evocação do espírito e o espírito se manifestou pelo médium e todo mundo estava com a cabeça descoberta, que era um sinal de respeito. Isso, conforme o lugar, descobre a cabeça, conforme o lugar, cobre a cabeça. E para mim foi um tremendo baile quando fui para Israel visitar os lugares venerados em que Jesus passou, em virtude de que eu entrava na sinagoga, entrava nos lugares do judaísmo, entrava nos lugares cristãos, com várias interpretações, e era uma confusão lascada. Tinha lugar que não podia pôr bermuda. Eu ia no ônibus pôr a calça para entrar. Outro lugar podia ir no ônibus tirar a bermuda. Mas um lugar tinha que tampar a cabeça, outro tinha que destampar. Aqui tinha que descobrir a cabeça. Ela não pode entrar com a cabeça coberta, tira ou não.
aqui tem que entrar, se não tem, eles estão lá, né, o bonezinho. Então isso são convenções das religiões, das interpretações, que significam o respeito que temos para com o sagrado. É isso que Allan Kardec está anotando aqui, quando ele diz que descobriu a cabeça todos. Não tem nada a ver com a evocação dos espíritos. Com a cabeça coberta, com descoberta, todos ou nenhum, isso não influi em nada na manifestação dos espíritos. Porém, aquelas pessoas que estavam no sepultamento do corpo naquela hora, consideraram que tinham que estar com a cabeça descoberta. Ficaram todos, então, assim. E o Senhor Cousteau, o espírito do Senhor Cousteau, que estava vendo o próprio corpo, que é a sepultura, que tinha sido muito pobre, e faz aqui um texto falando da miséria que vai viver a sua mulher, a dificuldade da prova, né? Diz: creia-me, aqui não falta a multidão imensa dos bons espíritos. Porque você imagina ir no enterro de um pedreiro que colocava calçada na pedrinha, e ainda mais que trabalhava com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pobre e mal visto, então. Pobre e mal visto. Quem foi? Uma multidão de espíritos foram. Porque o que ele não tinha de amigo no mundo carnal, por falta de interesse, não tinha posição social, não tinha dinheiro, ainda frequentava lugares que não eram bem quistos, né? Ele tinha de amigos no mundo espiritual, por sua bondade, por sua caridade, por seu trabalho. Então ele fala a respeito de uma multidão de espíritos que estavam seguindo ele. E essa condição de estar bem depois da desencarnação não tem relação nenhuma com vala comum, com cremação, com mausoléu imponente, porque a felicidade ou a infelicidade do espírito não depende do que os homens façam do cadáver, do corpo. Depende do que o espírito fez durante a vida do corpo. É isso que influi. O que o espírito fez nesse por um pouco de tempo que ele esteve vivo. É isso. Isso é que vai dar. Tudo que os humanos fizerem não influi nem pró, nem contra. É completamente neutro em relação à felicidade e infelicidade do espírito. Se pôs nesse lugar, se pôs naquele, se cremou, se era de luxo, se não era, se foi alguém, se não foi ninguém. De modo geral, diz André Luiz, melhor está o espírito que não tem ninguém perto. Porque as pessoas falam piada, lembram os maus momentos, não sabem se comportar, não sabem ajudar ao espírito a se desencarnar, infelizmente. Então eles comparecem na presença do corpo e não sabem orar, ter a conversa fraterna, só lembrar os bons momentos. Mantém aquela coisa social, se afasta um pouquinho, discute de tudo da vida, lembra certos momentos infelizes e atrapalham a separação do corpo espiritual do corpo carnal. Então André Luiz nos diz que melhor de todos, no momento, é o indigente. Não tem ninguém por perto, ninguém atrapalha. Muito faz que não atrapalha. É o que ele diz, né? Mas depende mesmo da conduta enquanto está vivo. Vejam que interessante o que ele fala aqui. E vós espíritas, irmãos amigos, obrigado por teres vindo dizer-me a Deus até a morada do pó e da lama. Mas vós sabeis bem minha alma, vive mortal, e que irá algumas vezes vos pedir preces, que não me serão recusadas, para me ajudar nesta via magnífica em que a vida me colocou e me abriu. Adeus a todos que aqui estáis. Poderemos nos rever noutro lugar, que não esta sepultura. As almas me chamam ao seu encontro. Ou seja, ele fala que ele deseja se encontrar novamente, mas não na sepultura, em outro lugar. E quando acaba o sepultamento do Senhor Cousteau, imagina qual é a ideia dos espíritas, dos vivos que estavam lá. Já que nós estamos no cemitério de Montmartre, e aqui perto está o túmulo do Sr. Georges, que era um espírito que fazia mensagens maravilhosas pela médium, a senhora Costello, né, que assinava como Santo Agostinho. Ele vai dando uma série de detalhes aqui na Revista Espírita que nós vamos identificando o que está ocorrendo no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem fez o quê, quem era o médium. Que não estão publicados nos livros, estão publicados na Revista Espírita.
Então eles foram ao túmulo do seu Jorge, né, e evocaram o espírito dele. Não perderam a viagem. Já fizeram outra evocação. E esse espírito se comunica, e o interessante dessa longa mensagem que ele dá é a seguinte: dizei a minha irmã que ame sempre os deveres impostos por Deus, por mais pesados que sejam. Dizei-lhe que ame a nossa mãe e que me substitua junto a ela. Dizei-lhe que vele por minha filha, sorria para o céu e encontre perfumes em todas as flores da terra. Vejam que interessante e que importante para nós. Nós temos que aprender a amar os deveres que Deus nos impõe. Quais são os deveres que Deus nos impõe? Cada um de nós tem os deveres que Deus nos impõe. Temos que aprender a amá-los, por mais desconfortáveis que sejam, e saber encontrar perfumes em todas as flores da terra. Depois Allan Kardec faz duas observações. Por que o médium, o Sr. Vesse, desceu na fossa, na vala, para fazer a comunicação? Por quê? Que diferença faz? Nenhuma. Foi só uma questão de conforto e postura do médium. Não pode ficar sentado, não pode usar uma mesa, uma cadeira, ficar de pé. Ele se sentiu confortável para receber a comunicação desse espírito, descendo naquele espaço, estando naquele local. Foi o lugar cômodo que ele achou. Agora, Allan Kardec termina com uma observação a respeito de espíritos que não têm essa condição que teve o seu Cousteau, de conhecimento da vida no mundo espiritual, que tinham, quando vivos, uma vida espiritualizada. Espíritos que eram materialistas, que tinham muitos vícios, que eram muito apegados às coisas mundanas, e aí eles morrem e eles pedem para que orem junto do corpo, onde o corpo está sepultado. Isso realmente pode ter um trabalho que auxilia a separação do corpo espiritual do corpo carnal, o desligamento, um trabalho material, uma magnetização. Então, a prece que se faz junto do corpo é muito importante e muito útil para aquele que está em passamento com uma certa dificuldade, que não tem a facilidade das pessoas virtuosas e que compreendem a vida no mundo espiritual. A prece junto do corpo é útil materialmente para facilitar esse desprendimento. E observamos na literatura de André Luiz que muitas vezes os espíritos que são responsáveis pela guarda dos cemitérios, eles não cortam aquele cordão que liga o espírito ao cadáver para manter o espírito preso ao corpo. Que nós temos o cordão quando nasceu o bebê, tem que cortar o cordão para viver, né? Separado da mãe. Quando morre, tem um cordão que sai da cabeça, do cérebro, do carnal, vai para o corpo espiritual. Mas é em virtude que esses espíritos não sabem se comportar na vida no mundo espiritual. Então André Luiz exemplifica com o caso de uma mulher que tinha morrido e ela estava louca para ir na casa dela, assediar o marido que estava com o filhinho lá, e ele tendo que levar a vida de viúvo. Ia querer ter uma companheira, ter que arrumar a vida dele. E ela estava ciumenta, né? Então, por o bem dela, para não cometer erros maiores, pelo bem da família, eles estavam deixando ela, segurando, para que ela não fosse estar presente naquele lar que ela julgava ainda dela. Mas um pouco dela já tinha passado. Ela tinha que se conformar de estar vivendo na vida no mundo espiritual. Encerrando as nossas reflexões nesta carta de Paulo para Hebreus, pensando que Paulo viveu essa experiência por um pouco. Ele foi salvo por um pouco, desfrutando do gozo no pecado da terra. E ele também foi Paulo, ele se reformou, também por um pouco, porque foram alguns anos na obra, sendo maltratado, foi preso, açoitado, apedrejado, inclusive decapitado na hora da morte. E inclusive, no momento da sua morte, ele se vê cego como ele se viu no caminho de Damasco, em que ele ficou sem a visão corporal, ele fica sem a visão espiritual. Interessante a semelhança
Porque na vida corporal foi Ananias que foi dar-lhe a visão de volta. E no mundo espiritual é o mesmo Ananias que se aproxima amando de Jesus. Ananias recuperou a visão de Paulo que foi perdida no caminho de Damasco. Ananias vai recuperar, vai dar a visão de Paulo na volta ao mundo espiritual. E diz com Paulo, com sua visão recuperada, qual o seu desejo? E Paulo deseja ir a Jerusalém, orar, pedir perdão a Jesus, aonde ele cometeu muitos erros. Jerusalém, onde ele perseguiu, humilhou, aquele por um pouco em que ele viveu no gozo do pecado. Ele desejava ir lá, pedir perdão e agradecer a Jesus. E foi levado espiritualmente até lá. Viu Gamaliel, seu instrutor, viu uma série de amigos, visitou todas as igrejas que fundou, volitando espiritualmente, muito bem acompanhado com espíritos maravilhosos. Chegou no Calvário, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado, e lá orou, agradecendo e pedindo perdão. E aí ele vê se aproximar o Espírito de Jesus, com à direita Estevão e à esquerda, do lado do seu coração, a sua noiva, em espírito, Abigail. E Jesus diz: vem, Paulo, ser feliz por um muito. Família espiritual de Jesus, no caminho no reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.